corpo como templo do Espírito Santo. Esta é uma verdade profunda e gloriosa. O nosso corpo, que antes era dominado pelo pecado, agora é morada do Espírito de Deus. Aleluias! Glórias a Deus! Vamos orar, meus irmãos, para dar início ao nosso devocional de hoje. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Querido Espírito Santo, habita em nós de forma plena, fala conosco através da Tua palavra e manifesta em nosso corpo a vida de Cristo. Que tudo o que somos e fazemos glorifique o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, o texto para a nossa meditação de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. E diz assim o texto sagrado: trazendo sempre e por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Glórias a Deus por esta palavra. O apóstolo Paulo escreveu estas palavras para os crentes de Corinto, mostrando que a vida cristã é marcada por um mistério poderoso: a morte e a vida de Jesus atuando em nós ao mesmo tempo. Paulo havia enfrentado perseguições, prisões, açoites e sofrimentos físicos por o amor ao Evangelho. Mesmo assim, ele entendia que o corpo do cristão é instrumento nas mãos de Deus, mesmo nas fraquezas e dores. Quando ele fala sobre trazer a mortificação do Senhor Jesus, está se referindo ao processo de negar-se a si mesmo e viver de forma que Cristo apareça em nós. A carne, com os seus desejos e vaidades, precisa morrer para que a glória de Deus se manifeste. Isso, meus irmãos, é um princípio espiritual muito profundo. Quando a carne morre, o espírito vive. O corpo é um campo de batalha, espiritual. É nele que sentimos as tentações, as dores, o cansaço e as pressões do mundo. Mas é também nele que o Espírito Santo deseja manifestar a vida de Cristo, a santidade, o amor, a humildade e o poder de Deus. Paulo está dizendo: enquanto sofremos, enquanto enfrentamos as lutas, a vida de Jesus está sendo revelada em nós. Ou seja, mesmo quando o corpo se desgasta, o espírito se renova e testifica que Cristo vive em nós. Glórias a Deus! Quantas vezes o corpo quer desistir, quer parar, quer se render, mas o Espírito Santo dentro de nós se levanta e diz: ainda há propósito, ainda há vida de Deus em você. Aleluias! A mortificação de Cristo que Paulo menciona não é apenas física, mas espiritual. Significa que a cada dia o cristão precisa escolher viver não pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. É renunciar o pecado, controlar os impulsos e deixar que o Espírito Santo dirija as ações do corpo. Em Romanos capítulo 8, versículo 13, podemos ler: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Isso quer dizer que há uma luta constante dentro de nós. A carne quer reinar, mas o Espírito quer dominar.
E quando o Espírito vence, a vida de Jesus se manifesta no corpo. A vida de Jesus, ela se manifesta quando o corpo, que antes servia ao pecado, passa a servir à justiça. Se antes as mãos roubavam, agora elas ajudam. Se antes a boca mentia, agora ela prega o evangelho. Se antes os pés andavam em caminhos de perdição, agora caminham para fazer o bem. Tudo no corpo passa a ser instrumento de Deus. Aleluias! Romanos capítulo 6, versículo 13, confirma isso. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Glórias a Deus! O corpo, ele é morada do Espírito Santo e por isso deve refletir a glória de Cristo. Mesmo com as marcas do tempo, as dores e os limites humanos, o Senhor quer manifestar a sua vida através de nós. É por isso que o crente precisa cuidar do corpo, mas sem idolatrá-lo. O corpo é importante porque ele é o templo do Espírito Santo, mas o que faz o templo ser santo é a presença de Deus dentro dele. Há pessoas que vivem em função da aparência física, mas se esquecem de alimentar o espírito. Deus se importa com o corpo, mas muito mais ele se importa com o coração. O Espírito Santo não busca corpos perfeitos, ele busca corações rendidos. Quando o crente se consagra, ora, jejua, perdoa e se santifica, a vida de Jesus começa a transparecer no seu corpo, no seu olhar, no seu modo de agir. As pessoas passam a ver Cristo neste irmão em nossas vidas, em sua vida. Paulo mesmo sofrendo tanto dizia em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glorificado seja o nome do Senhor. A vida de Jesus se manifesta quando suportamos as dores com fé, quando reagimos com mansidão, quando amamos mesmo sendo feridos. É nesse testemunho silencioso que o mundo vê Jesus através de nós. O corpo, ele é mortal, mas o espírito, ele é eterno. E quando o corpo se desgasta no serviço do Senhor, o espírito vai sendo renovado dia após dia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, complementa. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Glórias a Deus! Mesmo quando o corpo se cansa, o Espírito Santo sobra dentro de nós uma força nova. É por isso que muitos crentes, mesmo enfermos ou limitados, continuam sendo cheios de alegria e fé, porque a vida de Jesus está neles. Aleluias! A manifestação da vida de Cristo em nosso corpo também envolve o poder do Espírito Santo. Jesus disse lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. O corpo se torna instrumento para testemunhar do poder de Deus. As mãos são levantadas para adorar, a voz é usada para louvar,
Os pés caminham para pregar, cada parte do corpo participa da obra divina. E quando isso acontece, o mundo ele vê algo diferente em nós. Vê paciência onde havia ira, vê compaixão onde haveria julgamento, vê humildade onde haveria orgulho, porque já não somos nós, mas Cristo vivendo em nós. Essa é a maior manifestação da vida de Jesus. Quando o corpo físico se torna reflexo da presença espiritual, mesmo que o corpo sinta o peso da dor ou da idade, o Espírito Santo faz dele um instrumento de glória. Deus ainda usa o corpo do crente cansado, o corpo enfermo, o corpo marcado, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Está escrito isso lá em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluias! Quando o corpo não pode mais, Deus pode. Quando a carne falha, o Espírito sustenta. Quando o mundo vê fraqueza, Deus vê oportunidade de manifestar a sua glória. Hoje o Espírito Santo quer te lembrar, mesmo que o teu corpo esteja cansado, ferido, limitado ou doente, a vida de Jesus continua se manifestando em ti. A presença de Deus não depende da força do corpo, mas da rendição do coração. Glórias a Deus por isso. Vamos refletir. Tenho deixado a vida de Cristo se manifestar em mim, mesmo na dificuldade? O meu corpo, ele tem sido instrumento do Espírito Santo ou do pecado? Tenho usado a minha força, meu tempo e minhas ações para glorificar a Deus? O Senhor quer usar você hoje, exatamente como você está. Ele quer que o mundo veja Jesus através do seu corpo, das suas atitudes, do seu testemunho de vida. Aleluias! Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a vida de Cristo habita em nós. Mesmo quando o corpo se cansa, o teu Espírito nos renova. Ajuda-nos a mortificar a carne e viver de modo que a tua glória se manifeste em nosso corpo. Que nossas mãos, nossos olhos e nossa voz sejam instrumentos do teu reino. Espírito Santo, enche-nos da tua presença maravilhosa e manifesta em nós a vida do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Aleluias, meus irmãos. Glórias a Deus, que presença maravilhosa. Que esta palavra te inspire a viver de modo santo, lembrando que o corpo é templo do Espírito Santo e que nele se manifesta a vida do nosso Salvador. Eu me despeço com alegria. Te convido a estar comigo amanhã no devocional de terça-feira, com o tema O Homem Cruel Prejudica o Próprio Corpo. E o texto que meditaremos está em Provérbios, capítulo 11, versículo 17. Fiquem todos na presença de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo. E até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim me permitir.